Bom dia, meu povo. Vou contar um pouco da minha história. Tenho muitas coisas para contar, mas para gravar um vídeo tem que ser pouco tempo. Muitas coisas mesmo, mas também não dava. Tem muitas coisas que passou na minha vida que eu preciso. Separei do meu marido, morava em um lugar e fui para outro. Depois que eu separei dele, eu tinha um filho de 15 anos, ele chegou a falecer. Só que eu já tinha um filho de outro relacionamento, que eu estava com ele, de 8 meses. E esse que faleceu, ele ia fazer 15 anos, era do meu primeiro marido. E eu recebi o seguro. O seguro deu 5.108. 5.081 centavos. Eu comprei um terreno, consegui encontrar. Antes dele ser atropelado, aconteceu várias coisas, mas aí eu conto depois. Todo dia eu ia nesse terreno, porque o terreno era um lote, estava tudo ainda vendendo, tinha mato, tinha árvore, era muito legal. Eu chegava, ficava debaixo da árvore com meu filho, né? A gente ficava vendo os passarinhos cantando. Eu deitada e vendo eles cantando. Aí eu perguntava assim para Deus, como que eu vou conseguir se eu não trabalho? O pai do menino, ele trabalhava, porque ele bebia mais do que eu que trabalhava. E quando foi um belo dia, eu cheguei nesse terreno e tinha um homem trabalhando, um homem que bebia muito, 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 amigo dele. Esse pai dos meus filhos, ele ganhou um material que deu para... Ele fez um negócio lá que eu nem sei, um cambalacho lá, e deu para construir, né, um cômodo. Tenho dois cômodos no terreno. Meu terreno é 5 de largura por 34 de tamanho. E a gente fez essa casa no meio do terreno, porque embaixo, no fundo, tem um córrego. E eu fui passando a viver, eu vi o homem estava trabalhando sozinho, aí eu vinha todo dia trazer almoço para ele, vinha eu e meu filho, eu vinha trazer ele no colo e uma bagagem nas costas. E nisso foi passando e a gente não pagou mais o aluguel, tivemos de mudar para casa. O dono da casa alugou parece mentira, galera, mas eu passei tudo isso. O dono da casa pegou, fez um frete de um carro, trouxe minhas coisas, jogou lá, jogou, tudo que eu tinha um espelho, a coisa mais linda quebrou, tudo foi jogado no chão assim, ó. E deixaram lá, até o pai do meu filho foi embora com eles, eu fiquei me virando sozinha para colocar aquelas coisas dentro do cômodo. Dentro daquele cômodo, daquela casa lá, ainda estava o piso molhado ainda, e eu fui fazer aquilo lá sozinho. Tudo bem, resumindo, a minha vida foi vivendo, foi continuando e cada dia mais minha vida foi ficando mais ruim, mais complicada. Eu não trabalhava porque não tinha condições, eu tinha que me virar de qualquer jeito, o pai dos meus filhos bebendo, sem me ajudar. Depois ele entrou, não sei o que foi que aconteceu lá, que ele ficou recebendo um benefício durante 6 meses. Depois desse benefício eu tinha que tomar dele a metade, porque se ele ficasse com ele, ele bebia todo, deixava tudinho lá no meio, no bar. Eu passei a fazer concerto em casa, trabalhei muito, era de domingo a domingo. É complicado, galera, é complicado mesmo. Eu tô pulando, viu? E de domingo a domingo eu trabalhando meu filho, aí depois tive a menina, meu menino eu tive com 40 anos, minha menina eu tive com 44 anos. 44 anos eu tive minha menina.
E aí passei a viver assim. Eu tinha uma colega lá em outra cidade não, em outro bairro, morando. E aí ela me chamava para me pegar as coisas, eu ia lá pegar as coisas que ela falava, vem aqui, que traz o carrinho, que tem muitas coisas para te dar. Eu ia lá e trazia. Ele não me ajudava em nada, não me ajudava, eu não tenho vergonha de falar porque foi uma coisa que passou e eu tenho que contar. E muitas coisas aconteceram na minha vida, galera. Galera, eu sofri muito, mas Deus ali do meu lado. Você não vai cair, você não vai cair, você não vai cair, você não vai cair. Aceitei Jesus, fui para a igreja, meus filhos, eu nem tinha minha menina, tinha meu menino. Depois nasceu minha menina, a gente ficou na igreja até 20 anos. Depois dos 20 anos, eu saí da igreja. Meus filhos foram saindo, aí eu saí também. Estou afastada até hoje, mas meu Deus continua comigo. Desde a data que eu nasci, que eu estava no ventre da minha mãe, que eu estava para vir, Deus já estava sabendo o que eu ia passar, já estava escrito o que eu ia passar e o que eu ia deixar de passar. E eu tinha que aguentar, tenho que aguentar. A gente, galera, temos que ser forte, temos que ser forte, nunca ficar sozinha, nunca pensar que está só, sempre estamos com Deus. Deus, Ele nunca abandona as nossas vidas, nunca abandona a gente, nunca solta a mão dele da nossa, sempre ele está segurando. Não vai cair porque eu não te deixo, não vai cair porque você não vai. Então, e eu fui forte, galera, sou forte, e confiando em Deus que eu ia sair daquilo. Quando os meus filhos foram crescendo, tudo foi mudando, né? Porque aí ele já sabia a vida como era que era, e aí eu fui mudando também. Mas aí foi aonde eu abri meus olhos e aonde eu me erguei. Hoje, estou sozinha, não estou só. Não estou só. Estou só porque eu não tenho ninguém do meu lado, um homem. Porque hoje em dia é muito difícil. Tanto é difícil para a mulher como é difícil para o homem. Para confiar que tem uma pessoa que me ame de verdade, que me queira de verdade, é muito difícil. Eu tenho que saber quem é ele. Segundo, a primeira coisa na minha vida, primeiro que eu tenho na minha vida, a única coisa mais da minha vida, a primeira, é Deus. Primeiramente Deus, primeiramente Jesus está na minha vida desde antes de eu nascer. Segundo, os meus filhos, que são as minhas vidas. Meus filhos e agora uma neta. A coisa mais linda, galera, mais linda, mais linda. Mas eu tenho muitas coisas ainda para contar, muitas coisas que eu já passei durante esse tempo e durante os 20 anos que eu cheguei em São Paulo, até na data de 5 anos atrás, o que eu já passei. Hoje eu sou feliz, sou uma mulher que gosto de trabalhar, gosto de viver minha vida, não vou em baile, não vou em salão, não vou em igreja, vou de vez em quando. Tenho o meu Deus, eu nunca deixo ele, porque eu sei que ele está comigo. Tenho meus filhos, tenho minha casa de 2 cômodos, tenho 2 cachorrinhos, tenho 3 gatinhos, é tudo na minha vida. Fazer o que, né? Eu não vou me apegar em bens materiais, porque a única coisa que eu quero é viver, ter saúde, paz, coragem, ânimo e força. Primeiramente Deus, segundo saúde, terceiro paz, quarto felicidade, quinto, galera, força e fé. Tchau, galera. Depois na próxima eu conto outra. Pois é, galerinha.